contemporâneo nosso, é todo 30 anos, literalmente. Começamos em 79. Eu estava olhando o material de mestre. Aqui não é todo dia que o homem passa por aqui, não, né? Agora é na estrada. 99. 2 anos depois, Chaparuí. Ponte aérea mundial. Eu tenho Descobri vários valores. É um trabalho bacana aí da Assembleia Cultural. Porque uma vez ao mês tem uma apresentação aí de artistas locais, às vezes até gente de competição nacional. Onde você está onde? Tá folhando? Gostou a perna, velho? Grande comandante, mais uma vez aqui, agora com um palestrante aí, né? Merecido prêmio, reconhecimento. Ave Maria. Ah, é, Por um norte rio-grandense de Sítio Novo. Esse povo aqui do Rio Grande do Norte sempre é meio atrevido, né? Então, quer dizer, na verdade, era o comandante Jonas, que exatamente era o comandante do nosso ministro da comunicação e de Gabeira, para ver como o mundo acontece. E, por incrível que pareça, através de algumas articulações, nós chegamos a contatos com os companheiros Oswaldo Bezerra, coordenador político dos químicos de São Paulo, né? O companheiro Pipoca, e o companheiro Domingos Galante. Então, o pessoal está exatamente aqui para fazer esse elo que nós estamos querendo criar, exatamente o Comitê de Apoio a Vigílio Gomes da Silva, né? Porque o processo de Vigílio ele está mais ou menos no jeitão de Manuel Fiel Filho, porque Vigílio é tido como o primeiro desaparecido político do Brasil. E, com isso, a gente está querendo não só trabalhar um pouco isso, mas trazer aqui para o Rio Grande do Norte, levar para Sítio Novo, Santa Cruz, aquela região toda, a questão, digamos, da retratação política. É impressionante que, às vezes, até militantes não sabem quem foi exatamente o companheiro Vigílio Gomes da Silva. Então, eu convido, para a introdução, né, botou umas musiquinhas para dar o clima, né, convido o companheiro Oswaldo Bezerra, né, para exatamente fazer parte da nossa mesa. A nossa mesa vai ser composta apenas pelos nossos ganhadores, né? Bora, DJ! A forma que ele vai ter de homenagear o nosso companheiro. A 10 minutos estourando.
Inicialmente eu queria parabenizar a mesa, na pessoa de Roberto, do companheiro químico, do tradicional, do comitê realmente da memória de Vigílio, e dizer da importância desses atos. Ontem encerrou o primeiro seminário de Direitos Humanos na reitoria da Universidade do Rio Grande do Norte, e quero aqui parabenizar também, estender a importância da universidade nesse processo, através da Pró-Reitoria de Extensão Universitária, na pessoa do nosso companheiro, né? E que a universidade está tendo um outro olhar, o olhar de integração da sociedade civil organizada com a universidade. É um passo adiante que, nesse governo progressista de Luiz Inácio da Silva, abre os espaços da sociedade civil para a atuação desses movimentos. É muito importante esse gesto, e eu estou muito emocionado, até porque ontem foi um momento de muita emoção. O companheiro Toinho Capistrano, nós tratamos de Toinho Capistrano, foi reitor da UERN, pró-reitor umas 3 vezes, deputado estadual, nessa Assembleia, defendeu os direitos sociais e a luta contra a ditadura militar. Toinho Capistrano é um emblema dessa geração. E interessante, que eu quero ressaltar esse momento, que é o reencontro das gerações. Aqui tem Irapuã, aqui tem Marco Dionísio, que foi do movimento estudantil, hoje coordenador de direitos e minorias. Aqui está o padre Fábio, representando uma ala importante dessa conjugação de forças. Eu acho que o que nos une, o que nos faz trazer aqui é essa unidade de ideais, de objetivos, de emoção, de relembrar os grandes companheiros, de relembrar Vigílio. Me parece que nós fomos a uma missa, né? Lá no Sítio Novo, né? Faz um bocado de tempo. Saímos de madrugada num carro aqui cedido por Fernando Lucena, uma loucura, né? Eu estava até com medo, né? Eu também tenho muito medo, né? A gente estava de madrugada de frente ao Cindelimp, e o pessoal ia perguntando: você quer o quê com o Fernando Lucena? E tal. Eu já estava com medo, quase que eu corri. Fiquei 5 horas da manhã, né? É uma época difícil. Mas 10 anos atrás, né, Meire? Exato. É o gesto de grandeza, esses gestos que eles não se esgotam, esses gestos que são eternos, da universidade hoje com Cipriano Maia Vasconcelos, líder sindical, que representa o pensamento mais avançado. Então as forças se conjugam, se unem. A presença de Oswaldo, né, que tem defendido vários processos de presos políticos. Então, é a conjugação de ideais, de ideias, de posições, às vezes até divergentes, e que nós respeitamos, mas se conjugam. O que nos une, eu sempre digo isso, eu tenho essa ideia e esse ponto de vista, é a convergência. A divergência, vamos dizer, as ideias contrárias, o respeito aos contrários deve permanecer, mas a convergência é fundamental. A presença do comandante da Polícia Militar, hoje a presença do coronel Araújo Lima, a presença de Balestreri, quer dizer, é uma coisa nova no Brasil, em que as forças democráticas, as forças que querem um avanço, estão aqui para homenagear um líder das lutas sociais e que tiveram vários prolongamentos. Ontem homenageamos Silton Pinheiro, um estudante que era da igreja, da Ação Popular, muito ligado à igreja e parece até seminarista, né? E um amigo de Antônio Capistrano, e se tornou um grande líder da vanguarda, da esquerda, da luta contra a ditadura. Esse é um processo histórico muito importante que nós devemos cultivar com muito carinho, com muita fidelidade, com muita obstinação e prestigiar esses eventos. Então, esses eventos é a configuração dos atores, dos protagonistas da luta com a história. Era isso que eu queria. Bem, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos ouvir, enquanto o companheiro Oswaldo vai lá fazer o seu pronunciamento, o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer a entrega, inicialmente, na sequência, né, para Peixoto, né, o primeiro Carlos Peixoto, na sequência, Cipriano Maia Vasconcelos e para Ricardo Balestreri. E como é que vai acontecer? A cada uma das pessoas, e a gente achou pessoas afins para apresentar o companheiro, e cada um vai ter de 5 estouradas a 10 minutos para falar um pouco, fazer a história.
E a gente optou em dar mais espaço para que os homenageados falem. Né? Como a gente não está com a transmissão da TV Assembleia, a gente está com o nosso companheiro Ítalo, que vai detonar na sequência no YouTube. Então, quer dizer, é um material que a gente vai socializar de uma forma mais ampla. Bem, nós vamos ouvir o companheiro Oswaldo Bezerra. Companheiro Pipoca, nós temos aqui três livros que, simbolicamente, na sequência, a gente vai passar um para a UFRN, outra para a Associação dos Anistiados e um para o companheiro Moisés Domingos, representando a galera. Com vocês, o companheiro Oswaldo Bezerra, que é o coordenador político, que vocês tiraram a figura do presidente, né? É isso mesmo. Quer dizer, na verdade, o cabo é presidente do Sindicato dos Químicos de São Paulo. Bom, primeiramente, bom dia a todos e a todas. E falar da satisfação e da honra que sinto em estar aqui nesta casa de representação do povo desse importante estado da nossa confederação e trazer aqui a mensagem da iniciativa do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas de São Paulo, quando resgata a imagem e a importância de um companheiro cidadão aqui desse estado, que foi para São Paulo, como bem disse o nosso companheiro, né, a sua trajetória, e foi trabalhar na indústria química lá em São Paulo, uma das maiores indústrias naquela época, que era a nitroquímica. E lá não ficou muito tempo, mas pelo seu destaque, pela sua disposição, pela sua lucidez, logo se tornou um líder reconhecido, inclusive, pela direção do sindicato, lá naqueles anos. E muito colaborou e muito ajudou na organização das lutas dos trabalhadores. Para nós hoje, 40 anos depois, que estamos ali naquele sindicato, resgatar a imagem de Virgílio é cobrar dessa juventude atual o compromisso e a responsabilidade com aqueles que teve a coragem para enfrentar a ditadura por dias melhores, pela transformação da sociedade brasileira, num espaço mais adequado, um espaço de respeito às pessoas, deu uma vida nessa luta. Então, seria absurdamente injusto que as pessoas de hoje, que estão naquela máquina, não reconhecessem a importância que teve o Virgílio, um trabalhador químico, né, que deu a sua vida para melhorar, para transformar o nosso país. Então, dito isso, eu falo da importância dessa iniciativa de criar um comitê aqui no Estado, né, de nascença desse companheiro, de mostrar para os jovens de Natal e do Rio Grande do Norte que aqui teve uma pessoa de um quilate tão importante, né, para a sociedade brasileira como um todo, que tem que ser referenciado todo momento, né. Então, para nós é mais uma satisfação e mais uma honra saber que, a partir dessa iniciativa, né, de resgate da memória do Virgílio, poder contribuir com a iniciativa aqui no Estado do Rio Grande do Norte. E dizer, em nome da minha editoria, colocar à disposição das iniciativas aqui do Grupo Tortura Nunca Mais. Exato, tenho aqui um DVD que gostaria de apresentar, para outras ações, que venham a contribuir, evidentemente, para resgatar ressaltar de maneira mais concreta a importância que teve o Jonas, o nosso companheiro Virgílio Gomes da Silva. Então, dito estas palavras, eu digo que a missão de Virgílio começou e a gente tem que terminá-la, porque os atos de tortura ainda não acabou no país. Ela está disfarçada em outros modelos, né? A forma como vários jovens são presos, arrastados, torturados para tirar... Isso também é uma tortura que tem que ser estipada na nossa sociedade. As pessoas precisam ser tratadas com mais respeito, com cidadania, principalmente. Então, não acabou a luta contra a ditadura, contra a tortura, melhor dizendo. A tortura permanece disfarçada de outras práticas, e ela precisa ser combatida pelas pessoas que reconhecem que essa prática é abominável e inaceitável na sociedade atual. E, por isso, nós nos colocamos aqui à disposição de continuar essa luta, junto com os companheiros e companheiras aqui presentes. Obrigado. E com detalhe que o companheiro trouxe um filme, que a gente vai passar para o pessoal da TV Assembleia, e para quem tiver interesse, que é um filme exatamente mostrando a questão do resgate sobre Virgílio Gomes da Silva. Agora, tem um dado bem interessante, que nessas pesquisas que eu gosto de fazer, que eu descobri que Virgílio Gomes da Silva existe um certo
parentesco ou questão assim, histórica entre Vigílio e um grande cantador aqui do Rio Grande do Norte chamado Fabião das Queimadas. E para fechar esse bloco, vamos ouvir com Antônio Nóbrega, muito rapidamente, A Morte do Touro da Mão de Emanuel Bezerra dos Santos. E temos a honra, né, de ter aqui um dos antigos ganhadores, né? Aqui logo ali atrás está o companheiro Tácito Costa, né? Né, Tácito? Porque é engraçado, alguns anos atrás, há cerca de 17, 18 anos atrás, a gente pensou o seguinte: a gente é contra muita coisa. O que é que a gente é a favor que a gente possa ressaltar? Então, a gente pensou sobre essa questão do prêmio. E, por coincidência, tem a mesma idade do Prêmio Nacional. Né? E a gente faz assim, quer dizer, hoje a cidade ela vive em função do Carnatal. Né? Quer dizer, a gente não está sendo transmitido aqui em função disso tudo. Mas eu acho que é um pouco essa ideia, né? A gente, digamos, ter essa questão mais propositiva de dizer o seguinte: essas pessoas que estão recebendo são as pessoas que a gente acha que têm esse perfil de construção de uma nova sociedade, da construção de um homem novo, né? Porque eu acho que é um pouco isso. A gente passou tanto tempo assim com essa questão mais negativa, mas chegou o momento de a gente ressaltar esse tipo de coisa. Bem, vamos agora começar o nosso esquema com a questão do companheiro Carlos Peixoto, né? Então, para falar sobre o companheiro Carlos Peixoto, né, vamos convidar o nosso amigo, o padre Fábio dos Santos. E, na sequência, o companheiro Meri Medeiros vai ficar dizendo o nome das autoridades aqui presentes. Peixoto, ele pegou uma musiquinha para... Primeiro, é uma honra, Peixoto, para nós, militantes de direitos humanos, que você seja agraciado com este prêmio. Para mim também é uma honra ter recebido a tua ligação, o teu telefonema, e ter me honrado, me emocionado antes de ontem. Fábio, eu quero que você seja aquele que entregue. Então, por que Peixoto? Peixoto porque toda a trajetória de Peixoto,
é uma trajetória de um jornalista que tem procurado pautar-se na justiça, na fraternidade. Nós podemos dizer, sem um falso moralismo, que Peixoto é um homem de bem, que Peixoto é um homem bom. Ora, o que é a promoção e proteção dos direitos humanos, se não o resultado de um coração bom? Não precisa sequer ser crente, seja em qualquer expressão religiosa. Lembrando André Sponville, um dos seus últimos escritos, ele fala do amor. Ele é um ateu, do amor. E ele, para falar do amor, lembra de tantos, e lembra também do mandamento cristão do amor. Pois bem, Peixoto é esse homem que ama, é esse coração bom, que todos os seus colegas de jornalismo podem dizer. Outra coisa importante enquanto jornalista, certamente Peixoto dirá isso em sua fala, é que, estando numa empresa de informação, seja ela de televisão, seja ela de rádio e jornal, como é o caso de Peixoto, nós sabemos que é preciso conviver diariamente com a possibilidade de contrariar interesses políticos e econômicos. E eu posso dizer, com convicção, com tranquilidade, que Peixoto, enquanto jornalista, nunca negociou nem com um, nem com outro desses interesses, seja econômico, seja político. Ou seja, pautando, então, o jornalismo, pautando, nos últimos anos, no seu caso, a Tribuna do Norte. Se é um jornal que, como todos os demais jornais do país inteiro, falam tanto da imparcialidade, mas não pode ser de todo imparcial, mas é um jornal que procura a verdade, é um jornal que procura o contraditório. Eu acredito e sei, se este jornal, que é dirigido, a parte de redação, por Peixoto, tem alguma coisa, tem alguma denúncia contra a segurança pública, ela não deixará de escutar o secretário ou tampouco o comandante. Está garantido naquele jornal, e isso se deve muito a Peixoto, o direito contraditório. Isso é fundamental, mais do que a imparcialidade. O direito contraditório, o direito à informação, com o direito contraditório, onde se possa ouvir e deixar que o leitor possa formar a sua opinião. Isso leva com que, entre outros atributos do grande irmão Peixoto, ele receba este prêmio, Emanuel Bezerra, que foi um que lutou contra a ditadura militar e pela redemocratização do país. E uma das promoções dos direitos humanos mais recente de Carlos Peixoto tem sido a possibilidade que temos tido, como dizia o companheiro Merim Medeiros, em meio às divergências e convergências, reunir o Fórum Potiguar de Diálogo Interreligioso. Imaginem, companheiros e companheiras, que neste fórum estão presentes os judeus, os muçulmanos, e Peixoto é muçulmano, estão reunidos cristãos católicos, como o Padre Pio, que não pôde vir participar deste encontro, desta solenidade, por motivo de saúde, o pastor Mardes, da Igreja Betesda, o pastor Orivaldo, da Igreja Batista Viva, o reverendo Rodson, da Anglicana, Robson, Kleber, da Federação Espírita, com Sandra e Éden, e o Yamuna, do Hare Krishna hindu. Então,
Graça Luca, da Federação de Candomblé e Umbanda, ou seja, Roberto Monte, aqui encerro, o trabalho de Peixoto na possibilidade de um diálogo interreligioso é dizer que o Estado do Rio Grande do Norte, e este fórum foi lançado aqui, neste plenário, de que o Estado do Rio Grande do Norte pode contar com o Fórum Potiguar de Diálogo Interreligioso, ou mais ainda, pode contar com o diálogo interreligioso como um instrumento de promoção de justiça, de fraternidade e de paz. Que um judeu pode dizer shalom, que os cristãos podem dizer a paz, e que um muçulmano pode dizer salam aleikum, que nessa diversidade, que nessas divergências e convergências, nós podemos, enquanto religiosos, nós podemos sim, com o poder público e outros atores e outros protagonistas do poder público e da sociedade civil, promover uma sociedade justa, fraterna e de paz. É verdade que diz muitas coisas nos dizem, palestrério, que é melhor parar. Quantas vezes acredito, secretário, que nas lutas a gente deve pensar, eu vou deixar esse negócio. Eu vou viver mais em paz com a minha família do que estar comprometido com a segurança pública do Rio Grande do Norte. É melhor estar na minha função. Ou outros lá, na relação da criança, da mulher, dos negros, dos homossexuais e de tantos outros. Mas nós temos um compromisso com a sociedade. Porque como Abraão, e aqui encerro, Abraão, quando ele olhava as estrelas, secretário de Segurança, Agripino, quando Abraão olhava as estrelas do céu e as areias da praia, ele via mais do que areias e mais do que estrelas. Ele via promessas a se cumprir. Ele, o pai da fé dos cristãos, dos judeus e dos muçulmanos, somos irmãos, filhos de Abraão. Nós também somos convidados, ainda que tudo diga que não, a olhar para as estrelas, olhar para as areias da praia e continuar com o nosso sonho, e sonhando, continuar com a nossa luta pela promoção dos direitos humanos, sejam eles civis e políticos, que nos foi roubado pela ditadura, sejam eles os econômicos, os sociais, culturais e ambientais. Então, a Carlos Antônio Peixoto Souto, esse prêmio de direitos humanos na categoria de jornalismo. Convidamos o companheiro Carlos Peixoto para receber o nosso prêmio. Peixoto, você tem 15 minutos ou a 20 para dar o seu plá, e depois fica aqui na mesa conosco. Na sequência, vai dar a relação da Peixoto. Obrigado. Bom dia a todos. Eu quero agradecer a presença de todos aqui, nessa sexta-feira de Carnatal, né? Pessoal, alguns de ressaca, outros não, melhores os que não. Agradecer ao Centro de Direitos Humanos do Rio Grande do Norte pelo prêmio, agradecer ao Padre Fábio pelas palavras dele e relembrar algumas coisas da minha visão do que é a profissão de jornalismo, da minha visão religiosa de mundo, da minha visão pessoal do que os compromissos que cada um deve ter com essa nossa existência aqui. No ano de 1987, quando eu ainda estava na faculdade, arrastando um curso de bacharelado que deveria terminar em 4 anos e acabou se estendendo por 8, morreu Cláudio Abramo. Cláudio Abramo era um jornalista paulista que passou pelas maiores redações do país. A Folha de São Paulo hoje é o que é, para vocês terem uma ideia, por conta de Cláudio Abramo.
Cláudio Abramo foi repórter, foi chefe de reportagem, foi editor-geral de vários jornais, de várias redações. E nunca perdeu a crença, nunca transgrediu com os princípios, nunca negociou a lealdade que ele tinha para com os ideais de um jornalismo engajado apenas à causa do direito de informar e ser informado. Um dos mais famosos lemas criados por Cláudio Abramo era de que o bom jornalismo não precisa de uma ética específica, porque lhe basta a ética do cidadão comum. O que é bom, verdadeiro e necessário ao cidadão comum é bom, verdadeiro e necessário ao jornalismo, que tem como dever servir à sociedade e ao interesse público. Abramo gostava de pontificar ainda que o jornalismo não precisa, porque não vai conseguir, de qualquer forma, ser imparcial ou neutro. A imparcialidade ou a neutralidade nunca foi um dos princípios essenciais do jornalismo. Isso pode até parecer estranho vindo da boca de um jornalista. Mas o jornalismo pode e deve ter opiniões, desde que as torne bem claras ao seu público e reconheça as que lhes são contrárias. O jornalismo pode e deve se engajar em causas do interesse comum da sociedade, desde que abra espaço ao contraditório. Honestidade de propósito e transparência de interesses por parte dos jornalistas e das empresas jornalísticas, principalmente, são mais essenciais que a imparcialidade e neutralidade. Essencial para o jornalista é ser independente, independente dos interesses das fontes com quem lida e cobre diariamente, dos grupos de pressões externos, dos donos das empresas jornalísticas onde o próprio jornalista trabalha, ser independente das ideias preconcebidas, dos preconceitos, da ignorância. Necessitamos hoje, mais do que antes, de um jornalismo que se propõe a ser um fórum público, que dê voz aos que não têm voz, que exerça o papel de guardião dos direitos do cidadão comum, frente aos interesses dos grandes grupos corporativos e também do desinteresse e desatenção dos governos para com esses mesmos direitos básicos da cidadania: educação, saúde e segurança. Não é, evidentemente, um ideário fácil de ser executado. Nunca foi e hoje não estamos mais próximos de concretizá-lo do que estávamos há 40, 50 anos. No entanto, muitos de nós, alguns da minha geração, outros de gerações anteriores à minha, que são jornalistas e acreditam no jornalismo, continuamos a perseguir o exemplo de ser jornalista e fazer o jornalismo proposto por Cláudio Abramo. Estou aqui, acredito, recebendo esse prêmio, por tentar ser essa espécie de jornalista. Não que tenha conseguido, ou que tenha o orgulho, a vaidade de dizer que sou um jornalista como Cláudio Abramo. Mas também por ser muçulmano e pela contribuição, embora pequena, que temos dado ao Fórum Potiguar do Diálogo Interreligioso, como representante da Associação Beneficente Muçulmana do Rio Grande do Norte, como frisou o padre Fábio nas suas palavras tão generosas para comigo. O fórum foi uma ideia que nasceu durante a inauguração da associação muçulmana aqui, há cerca de um ano atrás, agosto do ano passado, quando reunimos naquela ocasião representantes de várias religiões. E o fórum vem sendo posto em prática pelos padres Fábio, padre Pio, pelos budistas Ramon Vasconcelos e Antônio Condorelli, pelo hinduísta Yamuna, pelo reverendo Rodson, da Igreja Anglicana, pelo pastor Orivaldo, da Igreja Batista Viva, pelo pastor Martins, que está aqui presente, da Igreja Betesda, pelos irmãos Kleber, que está aqui, Éden e Sandra, da Federação Espírita, por Graça Luca e Aldair Pena, da Fundação de Ubanda e Candomblé, e vários outros, que me desculpe, não me lembro agora de citar. E já que falei da visão que compartilho com outros sobre o jornalismo, preciso também falar sobre o Islã. Vocês podem considerar que não há nenhuma ligação aparente entre minha profissão de jornalista e minha conversão ao Islã. Mas foi somente ao exercer minha independência de espírito e de mente que me aproximei do Islã, deixando preconceitos e ideias mal formuladas sobre religiosidade para trás. Minha conversão foi, por assim dizer, pública, mas não propagandística. Escrevi, antes de me tornar muçulmano, vários artigos sobre o Islã, que publiquei no jornal em que trabalho. Não vemos com bons olhos no Islã qualquer tipo de proselitismo que objetive atrair convertidos em massa para a religião. Está escrito no Corão Sagrado que quando Deus quer iluminar alguém, ele dilata-lhe o peito para o Islã, e ainda que não há compulsão na religião.
Para não ser mal compreendido, portanto, falarei pouco sobre o Islã. Peço permissão, por ser oportuno, apenas para corrigir uma das muitas ideias preconcebidas sobre o Islã, fruto de informações mal elaboradas e também do desconhecimento sobre a religião. A de que o Islã não leva em conta o conceito de direitos humanos. Tal afirmação é inexata. Há, inclusive, uma Declaração Islâmica Universal dos Direitos Humanos, divulgada pelo Conselho Islâmico em Londres, Conselho Mundial Islâmico, no ano de 1980, e que estabelece e defende princípios de valorização, promoção, honra e dignidade a todas as pessoas. A compreensão dos direitos humanos no Islã, entretanto, difere do discurso ocidental sobre o assunto em dois aspectos conceituais. O primeiro é por considerar que nenhum direito se viabiliza e se mantém no meio social sem a existência de deveres e obrigações que lhes sejam correlatos. O segundo, ao afirmar que tais direitos humanos são invioláveis e inalienáveis, não por qualquer valor intrínseco que possam ter, mas por terem sido estabelecidos por Deus, através da revelação do Corão Sagrado e da Suna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da Declaração Universal Islâmica dos Direitos Humanos constam o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade e proibição contra a discriminação ilícita, o direito de acesso à justiça e a um julgamento justo, o direito à proteção contra abusos de poder, o direito à proteção contra a tortura, o direito à proteção e à honra da reputação, o direito de asilo, o direito das minorias religiosas, o direito e o dever de participação na condução e direção da coisa pública, o direito à liberdade de crença, pensamento e expressão, o direito de livre associação, o direito de acesso aos bens naturais e àqueles que decorrem da ordem econômica, o direito de proteção à propriedade, o direito às condições dignas no trabalho, o direito à seguridade social, o direito de constituir famílias e assuntos correlatos, o direito das mulheres casadas sobre moradia, sobre uma parte das heranças, uma parte das riquezas adquiridas pelo marido, sobre a iniciativa do divórcio, sobre a herança do marido, pais e outros parentes, sobre a propriedade exclusiva das riquezas que ela conseguir com seu próprio trabalho, sobre a descrição do marido em caso de separação. O direito à educação igual para homens e mulheres, o direito à privacidade, o direito de liberdade de movimento e de moradia. Infelizmente, tal como ocorre com a Declaração dos Direitos Humanos da ONU, a Declaração Islâmica vem sendo esmagada de forma impune em vários países. Atentem, todavia, para um fato que é igualmente pouco divulgado e, mais ainda, incompreendido no Ocidente. Não há hoje nenhum governo verdadeiramente islâmico estabelecido em qualquer parte do mundo. Para combater os desrespeitos e atentados contra ambas as declarações de direitos, a da ONU e a islâmica, precisamos de um jornalismo, como o que descrevi no início, tanto quanto de homens que sejam imbuídos de uma fé. Homens que, engajados na construção de um mundo mais justo, mais digno e livre para todos, não tenham medo de ser independentes em relação a tudo que possa haver de atrativo e fascinante, como a promessa de riquezas, o prestígio social, a fama, as pequenas comodidades cotidianas. E também homens que possam ser independentes a tudo que possa lhe advir de ruim, incompreensões, perseguições, prisões e até mesmo ameaças à segurança pessoal, nas circunstâncias da sua existência e da luta na defesa dos seus ideais, dos seus objetivos. Tenhamos a coragem de admitir, o humanista, ao decretar que a medida do homem é o próprio homem, estava errado. Criado perfeito por Deus, mas imperfeito pelo que incorporou de orgulho, de egoísmo, de ambições e de autossuficiência, o homem não conseguirá jamais estabelecer a medida certa de justiça, direitos e deveres se tiver apenas a si mesmo como referência. A tendência predominante será sempre a de entender o direito à liberdade como direito à minha liberdade, e não a do outro. O direito a uma existência digna como direito à existência do grupo ao qual pertencemos, e não daqueles que são diferentes de nós. A medida do homem é o próprio homem, porque somos incapazes de conhecer Deus em sua completa perfeição. A estatura e a distância do homem em relação a seus semelhantes só haverá de ser estabelecida de forma justa, correta e harmoniosa quando usarmos como referência a medida que nos é dada por Deus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh para todos vocês. Ou seja, que a paz de Deus esteja com todos vocês.
Muito obrigado. Peguei a versão mais barra. Bem, algumas pessoas, digamos, na sequência ele vai dizer o nome de todo mundo. Coronel Marconi está saindo agora, comandante da PM. Companheiro José Paulino, né? Esse daí é de Aroeira. Advogados Oswaldo Monte, Francisco Paula Pinto, Coronel Araújo Lima, nosso amigo, né? Nosso companheiro. Elizabeth Nasser, né? Elizabeth é dos históricos aqui de Natal. Evandro Mincione, Ana Amélia do Canal Futura, companheiro Moisés Domingos, Linete. Linete é companheira nossa da Chaparoeira, a gente fazia polícia estudantil junto, né? Aroeira não, era Renascer, Chapa Renascer, Zé Fernandes. Oliveira, o jornalista Oliveira, o delegado Benhu. Na sequência diz... A gente perguntou a todo mundo aí qual a música que gostaria. Essa é a música do nosso companheiro Cipriano, né? Eu achei essa aí talvez fosse a versão mais... E a gente convida o companheiro Moisés Domingos, né, para fazer a saudação, porque, na verdade, hoje aqui eu acho que é a reunião da geração, né, quer dizer, eu entrei na faculdade em 76, terminei em 79. Cipriano era o presidente de medicina, que era onde as coisas aconteciam. E Moisés Domingos era o primeiro presidente eleito pela chapa Aroeira, né? Então, quer dizer, na verdade, hoje é um encontro de gerações, né, Moisés? Vamos lá? Peraí. Só uma palhinha, né? É lindo, né? Para quem militou a vida toda, isso... Por favor, procura Cipó de Aroeira no final, se tiver. Bom, inicio cumprimentando a todos e todas aqui presentes. E, como falava o Monte há pouco tempo, é um prazer e é uma emoção numa cerimônia singela, como você falou, mas de uma relevância simbólica muito forte e, mais que simbólica, de um peso histórico, de uma importância histórica muito forte. Então, é muito bom estar reencontrando pessoas que, no mínimo, têm 30 anos de história, como eu, né? E, neste momento, nessa cerimônia de grande importância, pelo seu peso simbólico e histórico, como falei. E vou apresentar rapidamente um dos homenageados, né, como acabamos de ouvir, a bela homenagem e a fala do companheiro homenageado. Vou fazer uma breve apresentação de uma pessoa que, começo a dizer, é simples, é fácil e é afetivo para mim falar disso, porque, em primeiro lugar, trata-se de um companheiro de 30 anos de convivência política, afetiva, e que nós nos conhecemos em 1979, na preparação da eleição da primeira chapa para o Diretório Central dos Estudantes, no processo, né, de abertura política. E fizemos isso cercado de medos, cercado de expectativas. E, nesse momento, eu conheci o companheiro Cipriano, já engajado na militância estudantil. Eu vinha desde
a ditadura, a prisão em Itamaracá e tudo mais. Então, tem um pouquinho mais antigo nessa história. Mas, além de ser um amigo, essa tarefa se torna bem mais fácil, porque eu vou fazer referência a uma pessoa que tem uma história perfeitamente colada, adequada a essa trajetória que todos nós, ou muitos de nós, fizemos ao longo desse tempo. Cipriano Vasconcelos dedicou todo esse tempo de sua vida a essa causa, ou às causas vinculadas aos direitos humanos, ao direito à vida. Eu gostei de quando você falou de uma expressão, a humanização da nossa sociedade. Militante estudantil ativo, militante vinculado às articulações clandestinas do nosso tempo, integrante de várias entidades, de direções estudantis na área da saúde, na época em que fazia a sua preparação como médico. Então, Cipriano foi sujeito, testemunha ativa de todas as articulações, de toda a mobilização estudantil que fizemos no campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ao mesmo tempo, naquele momento de abertura, apoiando outras iniciativas democráticas, outros movimentos sociais, outras articulações de caráter político, libertário, democrático. Cipriano esteve presente em todos esses momentos, em todas essas ações. Uma vez concluída a universidade, Cipriano, como profissional, passa a ter uma atuação engajada, não só no seu sindicato, mas, de maior importância ainda, engajada na construção do Sistema Único de Saúde, um modelo de atenção à saúde que nasce da militância dos companheiros e companheiras engajados na área da saúde e que vinham de todo o período da ditadura militar e que conseguiram construir no Brasil um modelo, um sistema de saúde que é um desafio, apesar da sua relevância, apesar da sua importância para as conquistas à saúde no Brasil, um modelo que é referência na América Latina e no mundo todo, depende para a sua existência, consolidação e ampliação da luta de todos aqueles que estão engajados nesse processo. E Cipriano foi voz sempre ativa, sempre permanente nessas lutas em defesa do direito à saúde, do direito à vida. E mais ainda, nessa sua trajetória, dedica-se não só à intervenção, à militância, mas também à formação acadêmica, tendo concluído o seu mestrado, o seu doutorado e produzido artigos vinculados à compreensão teórica da construção dessa defesa à saúde, dessa defesa pela vida, e, num outro nível, procurado também implementar, no plano da prática, no plano operacional, quando se tornou gestor, em alguns momentos de sua trajetória, no âmbito da saúde. Então, de uma vida marcada desde a época da estudantil, que continua na vida profissional e que continua ainda assumindo outros cargos, como está hoje, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e que ressaltaria um momento importante dessa atividade, não só teórica, militante, mas atividade gestora, quando o companheiro Cipriano vai a Brasília, ainda neste governo,
assumir no Ministério da Saúde um cargo de direção para implementar a sua concepção, a concepção deste governo, a concepção do Sistema Único de Saúde, de defesa à saúde e de defesa à vida. E aí entra num aspecto importantíssimo dessa nossa trajetória e da trajetória do Cipriano, que é quando, talvez ele nem se sinta muito à vontade, mas preciso ressaltar isso, tem que deixar o ministério quando questões de princípio, de valores éticos, são postos em questão. Dentro de um bojo, de uma determinada situação conjuntural, ressalta-se esse aspecto ético ligado à militância do companheiro Cipriano. E aí entra um terceiro ponto fundamental para todos nós, mas do qual Cipriano é um exemplo marcante disso, que hoje, aquilo que defendíamos, derrubar a ditadura, construir um espaço democrático, defesa dos direitos humanos, tudo o que nós fizemos, por mais relevante que tenha sido, ainda é muito pouco, ainda é insuficiente para construirmos uma sociedade menos desigual, menos injusta e mais humana, como diz o pessoal da Política Nacional de Humanização. E aí me lembra que falava Lenin, o velho revolucionário Lenin, quando disse certa vez que mais fácil fazer uma revolução que construir uma nova sociedade. E quando citei o exemplo do Cipriano, na sua relação com a ética, com os princípios da humanização, com os princípios da defesa da saúde para todos, com a defesa intransigente do público, da esfera pública, esta questão se coloca para todos nós na atualidade. Nós conseguimos um espaço democrático, mas que ainda se restringe a uma democracia no plano político. Não temos uma democracia em outras de suas dimensões. A igualdade, a justiça. Então, a nossa luta continua viva e desafiadora. No caso, a própria defesa do SUS, dos princípios do SUS, a defesa do direito à saúde, a defesa do direito à vida, que exige uma defesa radical da não mercantilização da saúde, da não privatização do Estado brasileiro, que ocorre cotidianamente nas diferentes gestões, e que esses companheiros valiosos do campo da saúde têm que enfrentar e têm que ser testados cotidianamente nos seus princípios e nos seus valores. E este é um exemplo que nos é dado constantemente e ao longo de 30 anos pela trajetória do companheiro Cipriano. E, para encerrar, eu quero revirar um fantasma assusta. Eu quero revirar uma memória. Um ectoplasma. Uma memória que foi muito importante. E, quando começou essa sessão, eu passei a refletir mais sobre isso, né? Um momento que me passou a despertar. Há quase 30 anos, quando deixava o Diretório Central de Estudantes, eu usei aqueles versos famosos do Brecht, acho que no poema Os que Vão Nascer. Mas eu fiquei pensando que, naquele momento, eu usava muito mais como um efeito retórico, um efeito de retórica. Hoje, quase 30 anos depois, e falando aqui da história, da trajetória do companheiro Cipriano, isto deixa de ser retórica para se somar, para se instalar como um exemplo de vida. E aí, é importante dizer, e para concluir vou dizer, que Cipriano está entre aqueles que não lutam um dia, que não lutam apenas um ano, que não lutam apenas alguns anos. Cipriano
está entre aqueles homens e mulheres que dedicam sua vida inteira, que são testados em toda a sua vida, que são ameaçados durante toda a sua vida, que são seduzidos durante toda a sua vida para abandonar os princípios e os valores, as bandeiras que abraçaram há décadas atrás, há décadas. E isto é o que eu vim entender hoje, relatando a trajetória do Cipriano, o que é aquilo que dizia Brecht. Esses que lutam por toda a vida são, eles e elas, imprescindíveis. Por isso, acho extremamente justa a homenagem que está sendo feita a este companheiro, que, como muitos de nós, ou que talvez como todos nós, não vamos ou tentaremos nunca abrir mão desses princípios, desses valores, e que sabemos e que temos consciência que a nossa luta ainda vai durar por gerações. Então, parabéns ao Cipriano, parabéns ao Centro de Defesa dos Direitos Humanos por oferecer essa homenagem a este ilustre amigo e militante das causas dos direitos humanos. Muito obrigado. Chamamos o companheiro Cipriano, né? Depois dessa levantada de bola, hein, Cipriano? Imprescindível, né? Um homem imprescindível. Não pegou o pedaço. Era com você. Você que era um cipó, já ficava emocionado aqui. Químicos, colega premiado Peixoto.